E aí, gente, vamos continuar nossa análise das organizações da sociedade civil e nessa aula específica falarmos do chamamento público. O chamamento público é um procedimento especial de aplicabilidade nacional e que busca selecionar de maneira objetiva uma ou mais organização da sociedade civil como parceiras da administração pública. Então, na verdade, nós estamos falando do chamamento aqui como um tipo de processo licitatório, entre aspas, não é? Nós estamos falando de um processo de seleção, muito semelhante àquilo que nós temos lá nas licitações. É um processo utilizado pela administração para selecionar uma entidade que será contratada. De maneira geral, a contratação de parceria social depende da realização do chamamento público, a não ser em algumas hipóteses de dispensa ou de inexigibilidade. Por exemplo, a hipótese em que a administração pretende celebrar a parceria social na forma de acordo de cooperação, sem nenhum tipo de repasse de recurso financeiro, portanto, sem nenhum tipo de doação de bem ou vantagem patrimonial, tá certo? Nós já vimos isso em uma outra aula, situações de dispensa e de inexigibilidade, mas tomem cuidado, porque as situações de dispensa e de inexigibilidade, ou seja, de contratação direta, de contratação sem chamamento, são situações excepcionais, porque a regra geral é a utilização desse processo de escolha. Como todo tipo de processo administrativo de escolha, o chamamento envolve duas grandes fases: uma fase interna ou de planejamento e uma fase externa ou uma fase de disputa efetiva. Então, fase interna ou de planejamento e fase externa ou de disputa. Na fase interna, nós temos uma série de etapas relevantes, mas eu vou destacar aqui apenas dois aspectos. Em primeiro lugar, é na fase interna que se faz a instituição da comissão de seleção, da comissão que será competente, que será incumbida de processar e julgar as propostas das organizações da sociedade civil no chamamento público. O marco regulatório dessas organizações claramente exige a participação de pelo menos um empregado público ou servidor público estável nessa comissão de seleção. Portanto, nós não podemos ter uma comissão de seleção composta, por exemplo, apenas por servidores comissionados ou por servidores temporários exclusivamente. A legislação é clara ao dizer que deve fazer parte dessa comissão de seleção pelo menos um empregado público ou servidor estável. Outra coisa interessantíssima aqui diz respeito à vedação de participação nessa comissão de seleção de pessoas que tenham mantido relações com algumas das organizações ou uma organização da sociedade civil que esteja participando daquele chamamento e nos últimos 5 anos. Então, dizendo de outra maneira, se eu tenho lá um determinado servidor público que, por uma razão qualquer, manteve relações jurídicas com uma organização da sociedade civil nos últimos 5 anos, e essa organização da sociedade civil vem a disputar a parceria social no chamamento, então aquele servidor público não poderá fazer parte da comissão de seleção. Então, um aspecto muito importante aí da fase interna é a montagem, não é? É a instituição da comissão de seleção. Além disso, na fase interna, temos um outro aspecto muito relevante, que é a elaboração do plano de trabalho. Todo contrato de parceria social, seja um termo de colaboração, um termo de fomento, um acordo de cooperação, não interessa o tipo de parceria social. Tá? Em todas as situações, é preciso que a parceria social venha acompanhada de um plano de trabalho, que é um documento contendo o objeto daquela parceria, as metas que devem ser atingidas, as receitas, a indicação das receitas e das despesas esperadas, a forma de execução e assim por diante. Então, toda parceria tem que vir acompanhada de um plano de trabalho e esse plano de trabalho, naturalmente, vai ser elaborado,
vai ser desenvolvido, redigido nessa fase interna ou fase de planejamento. Notem também um aspecto interessante. O plano de trabalho deve ainda incluir parâmetros para a avaliação do cumprimento da parceria. Vejam, depois da fase interna, da fase de planejamento, se tudo der certo, nós temos a abertura da fase externa. Nós temos o início da fase externa, que é a fase de disputa propriamente dita. Eu dividi essa fase externa em uma série de subfases. Nós podemos falar da abertura propriamente dita pelo ato convocatório, e o ato convocatório aqui é um edital. Em segundo lugar, nós teremos o julgamento das propostas apresentadas pelas organizações que estão em disputa no chamamento. Em terceiro lugar, teremos a habilitação. Em quarto lugar, a lei fala da necessidade de elaboração de um parecer técnico. Em quinto, da homologação daquele procedimento de chamamento. E em sexto lugar, nós temos a contratação propriamente dita, fechando a fase externa do chamamento. Tá bom? Então, nós temos uma série de etapas. Essas etapas estão lá disciplinadas na Lei 1319, mas essa ordem não é muito clara. A Lei 1319 é muito confusa, é muito complicada em vários aspectos, inclusive na definição dessa sequência procedimental da fase externa. Mas, de todo modo, nós podemos resumir essa fase nessas 6 grandes subfases. Vejam, vamos falar um pouquinho de algumas delas, começando pela abertura e pelo edital. O edital, como eu disse, é um ato convocatório. É aquele documento que contém as regras gerais do chamamento e que anuncia para a sociedade, para o terceiro setor, a abertura desse processo para escolha de uma organização que vai receber fomento estatal. Então, o edital é esse ato convocatório importantíssimo, que deve ser elaborado de maneira sempre muito clara, muito objetiva, respeitando todas as exigências legais, sobretudo o princípio da isonomia. O edital deve ser desenhado de maneira a garantir a isonomia na competição das organizações que desejam celebrar a parceria social com a administração pública em qualquer dos níveis da federação. Agora vejam que coisa interessante, que aspecto interessante. A Lei 1319 permite quebrar a isonomia em alguns momentos. Por exemplo, a lei afirma claramente que é possível que o edital traga uma restrição de seleção a organizações que estejam sediadas ou que tenham representação atuante no território da execução da parceria. Então, o edital pode trazer uma restrição do tipo, do grupo de organizações da sociedade civil que poderão concorrer naquele chamamento, levando em conta um critério de sede, não é? Onde é que essa organização está sediada, ou um critério de atuação dessa organização. Além disso, a legislação prevê a possibilidade de se inserir no edital restrições quanto ao território de execução das atividades ou projetos. Então, esse aspecto vale aí a menção, porque tem uma peculiaridade, né? Traz uma peculiaridade em relação àquilo que nós conhecemos no âmbito da contratação pública. Outra coisa muito interessante que tem a ver com o edital e também tem a ver com o objeto da parceria. A legislação é muito clara ao afirmar que o edital não pode ter por objeto, não pode envolver ou incluir a delegação de funções de regulação estatal, as funções de fiscalização estatal, de polícia administrativa ou poder de polícia e outras atividades exclusivas da administração pública ou do Estado de maneira geral. Então, por exemplo, não pode ser objeto de parceria social, atividade jurisdicional, que é de competência lá do judiciário, a atividade legislativa, nada disso, tá certo? Exercício de poder de polícia, regulação. Então, o Estado não pode, por exemplo, jogar nas mãos de uma organização da sociedade civil regulação de saneamento, regulação de transporte público, tá certo? Então, a lei deixa muito claro que o edital
E também, obviamente, o contrato, não é? Não poderão ter por objeto, não poderão envolver, não poderão incluir qualquer dessas atividades, que são atividades vistas como exclusivas do Estado de maneira geral. Outra coisa importante, vamos falar um pouquinho da subfase de julgamento e também da subfase de habilitação. Começando pelo julgamento, porque aqui, seguindo uma tendência em matéria de contratação pública, a Lei 1319 começa pelo julgamento e depois vai para a habilitação, entre aspas, porque a lei não chega a falar de habilitação, mas no fundo o que nós temos é uma verdadeira subfase de habilitação, tá bom? O julgamento ele deve ser objetivo. Naturalmente, se nós temos um procedimento que é guiado pela isonomia, espera-se que o julgamento seja objetivo. Mas o problema é que a Lei 1319 não deixa muito claro qual é esse critério objetivo afinal que será utilizado. Então, eu estou falando aqui da 1319, não vou entrar em detalhes de legislação estadual, legislação municipal ou de decretos regulamentares. Mas se nós considerarmos só a Lei 1319, ela fala de julgamento objetivo, mas não deixa claro qual é, afinal, o critério para esse julgamento objetivo. O que ela, na verdade, menciona é que o julgamento deve levar em conta a adequação da proposta aos objetivos da parceria, então, a adequação da proposta aos objetivos da parceria e também a adequação ao valor de referência. Bom, esses critérios, naturalmente, são critérios relativamente vagos, não é? Eles não explicam muito claramente como é que essa decisão tem que ser tomada. Então, naturalmente, é preciso que os decretos regulamentares ou mesmo a legislação estadual e municipal aprofunde esse tema do critério de julgamento. Outra coisa, feito o julgamento, faz-se então a habilitação, a análise de documentação da organização da sociedade civil para se verificar se ela cumpre os numerosos requisitos formais estabelecidos pela 1319. A 1319 trata desses inúmeros requisitos no artigo 33, no artigo 34, no artigo 39, enfim, são muitos os dispositivos que criam exigências para a organização da sociedade civil que deseja contratar com a administração pública. Então, a lei, entre outras coisas, exige regularidade fiscal, exige regularidade jurídica, ela trata de requisitos de funcionamento, de experiência e de existência. Eu até já cheguei a comentar em outra aula que a OSC que queira contratar com a União tem que ter no mínimo 3 anos de existência, aquela que queira contratar com o Estado deverá ter no mínimo 2 anos de existência, a que queira contratar com o município no mínimo 1 ano, eu já comentei isso, não é? E além disso tudo, a legislação traz uma lista de organizações que estão impedidas de contratar com a administração pública qualquer tipo de parceria social. Por exemplo, organizações que estejam em situação irregular com prestação de contas, organizações que tenham sido sancionadas com suspensão de contratar ou com inidoneidade para contratar, organizações que tenham como dirigentes ou tenham lá no seu corpo, no seu quadro de pessoal, pessoas que exerçam determinadas funções. Então, a legislação é bem restritiva, porque além de estabelecer vários requisitos de habilitação, falar de regularidade jurídica, fiscal, ela traz ainda uma lista de entidades que estão impedidas de contratar parceria social. Tá bom? Então, esse é o nosso panorama do chamamento, não é? Destacando aí um pouco da fase interna, um pouco do julgamento e da habilitação, e logo mais nós vamos falar de outros aspectos da execução contratual e também do monitoramento e avaliação da parceria social. Até lá!